Olá, sétimo ano. Bom dia. Sou a professora Lindalva. Hoje nós vamos ter uma aula de matemática e vamos utilizar o nosso caderno para fazer uma aula de conhecimento do nosso primeiro capítulo, que nós vamos estudar, que é conhecido como os números inteiros. Então, hoje, dia 4. Então, hoje, quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021, nós vamos conhecer um pouquinho, certo? Uma pequena introdução do nosso primeiro capítulo do livro, que é chamado de Números Inteiros. Números inteiros. Então, nós já conhecemos um conjunto de números chamados números naturais, que são os números que vocês conhecem desde que começam a iniciar a contagem, a trabalhar com coisas do dia a dia, a fazer qualquer tipo de continha. Então, quando a gente começa a ter uma ideia de número lá nas séries iniciais, então nós aí já estamos conhecendo os números naturais. Então, é o conjunto de números que nós conhecemos. São os números naturais. Que são aqueles números que nós já conhecemos e já utilizamos para fazer qualquer tipo de operação. Eu sei que os nossos números são infinitos. Então, a gente começa aqui com o 0, depois nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, e a gente sabe que essa sequência ela é infinita, porque os números começam do 0 e a gente sabe que eles não possuem fim. Ok? Então, aí eu tenho uma sequência começando pelo número 0 até infinitamente. Então, os números que eu tenho e que eu uso para fazer qualquer tipo de coisa, exemplo, vamos me habituar no nosso dia a dia. Que hora você acorda para vir à escola? Que horas você sai de casa para vir à escola? Qual é a hora que você almoça? Se você está ali olhando no relógio, agora que hora você vai ver? Se você observar alguns objetos que tem na sua casa, qual é o número que você vai utilizar? Então, todos esses números, que são chamados de números naturais, que são representados pela letra N maiúscula, junto com a barrinha, certo? Eu tenho um N maiúsculo, com a barrinha são chamados de números naturais. Aí agora a gente vai conhecer um conjunto e nós vamos trabalhar com ele no decorrer dos anos. Vocês não só vão ver agora no sétimo ano, vocês vão continuar trabalhando ele e daqui para frente. Vocês vão ver no oitavo, no nono e qualquer lugar que você chegar, vocês vão trabalhar com números inteiros. Então, os números inteiros nada mais é do que uma junção dos números naturais com os números negativos. Então, se os números naturais eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinito, os números inteiros
eu não vou começar com o zero no início. O zero, ele vai ficar bem aqui, no meio. Por quê? Para cada número positivo que eu tiver, olha aí, eu tenho o número zero. Aqui eu tenho o número que a gente já conhece, que eu posso chamar de mais um, de mais dois, de mais três, de mais quatro, de mais cinco e de mais seis. Vejam aí que interessante esse conjunto de números que eu tenho. Porque isso daí são os números naturais, os números que vocês já conhecem, ok? Os números naturais. Só que, para a gente ter um conjunto e chamar ele de inteiros, para cada número positivo que eu tenho, que era natural, eu vou ter um negativo. Se aqui eu tenho mais um, eu vou ter menos um, certo? Se eu tenho mais dois, eu vou ter menos dois, certo? Se eu tenho mais três, eu vou ter menos três, certo? Se eu tenho mais quatro, eu vou ter menos quatro. Se eu tenho mais cinco, eu vou ter menos cinco. E se eu tenho mais seis, eu vou ter menos seis. Então, vejam que o zero, ele é agora uma divisão. Antes ele era o início de tudo. Agora ele é uma divisão. Ele está ali no meio, onde para a direita eu vou crescendo a minha reta numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabendo que é infinito. Sabendo que para lá é infinito os positivos. E agora, voltando, os números vão diminuindo. Então, eu vou ter os negativos. Então, os números inteiros é a junção dos números positivos com os números negativos. Então, eu tenho que lembrar que qualquer número que eu tiver mais 100, eu vou ter o seu oposto, menos 100, certo? Todo número terá o seu oposto. Pode ser oposto, pode ser simétrico ou pode ser contrário, certo? Tudo tem o mesmo significado. Ou oposto, ou simétrico, ou contrário. É isso? Então, se eu tiver mais 20, eu posso ter também menos 20. Então, observação: todo número que não tem sinal é sempre positivo. Então, qualquer número que não tem sinal é sempre positivo. Por quê? Porque antes eu já conhecia o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50. Esses números não tinham sinal de mais na frente. Mas agora, mesmo ele não tendo sinal de mais na frente, se você quiser, você pode colocar o sinal de mais também. E se não quiser, quando eu perguntar aquele número ali, 10, qual é o sinal dele? Aí você vai dizer, ele é positivo.
porque se ele não tem sinal, ele é positivo. Agora, se eu tiver menos 10, qual é o sinal dele? Menos. Ele é negativo. Todo número negativo tem que vir apresentado com o seu menos na frente. E todo número que é positivo, ele pode vir sozinho, assim, o 6, ou ele pode vir acompanhado do sinalzinho dele mais 6. Isso aqui é a mesma coisa, eles são iguais. 6 e mais 6 são iguais, certo? Ou 12 e mais 12 são iguais. 1 e mais 1 são iguais. Então, aí nós temos a diferença. Se ele não tem sinal, ele é mais. Posso botar o sinal de mais? Posso. Se não tiver, o sinal é de menos. Ok? Então, o número negativo, ele sempre vai vir apresentado ou sem sinal, para indicar aqui, ó, ou seja, aqui eu já sei que ele é positivo, ou ele vai vir assim, com mais 6, ok? Então, aí não tem problema qual vai ser o número, porque o negativo não tem como errar. O número negativo, ele sempre vai vir com o menos na frente, ok? Então, aí nós temos um pouco do resumo do que nós vamos ver nessa parte de números inteiros. Então, trabalhando com números inteiros, que eu vou precisar dos números naturais, porque é uma junção dos dois, já que eu estou trabalhando com os números positivos e com os números negativos, a gente vai ver todas as operações que nós já trabalhamos agora, certo? Todas as operações matemática que vocês já conhecem. A gente já conhece a adição, a subtração, a multiplicação, multiplicação. Conhecemos a divisão. E você tem que lembrar também que nós temos a mais duas operações, que é a potenciação e, por último, a radiciação, que é a nossa raiz. Certo? Então, aí nós temos as 6 operações matemáticas, que nós já vimos. Então, nós vamos ver adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz de números inteiros, certo? Então, a gente já conhece as 6 operações, só que antes a gente só trabalhava com os números positivos, que eram os números naturais. Agora não. Agora nós vamos trabalhar tanto com os números naturais quanto com os números inteiros. Só que a gente vai aprender as 6 operações juntamente com o nosso conjunto novo, que é o conjunto dos números inteiros. Nós vamos observar que os números inteiros, eles também podem ser representados pelas retas numéricas. Essa reta numérica vai ser da forma que nós representamos aqui em cima. O zero
vai representar o centro, e o 0 vai representar o centro da minha reta numérica. Para a direita, eu vou colocar todos os números sendo positivos, na sequência começando do 1. E para a esquerda, eu vou colocar todos os números negativos também na sequência, começando pelo número 1, ok? Então, se eu pegar essa sequência e colocar numa reta numérica, eu posso observar quem são os números maiores e os números menores. Eu já falei que o número com sinal de mais e o número sem sinal, eles têm o mesmo resultado. Então, a gente vai ver agora como é que eu vou distinguir os números maiores dos números menores. Então, eu vou observar. Eu sei dizer, em relação aos positivos, quem é maior. Se eu tiver 2 e 4, eu sei que o 4 ele é maior do que o 2. Certo? Se eu tiver 6 e 1, eu sei que o 6 é maior do que o 1. Se eu tiver 0 e 1, eu sei que o 1 é maior do que o 0 e o 0 é menor do que o 1. Mas como é que fica essa relação de maior ou menor com os números negativos? Como vai ficar essa relação? Essa relação ela vai ficar da seguinte forma. Quanto mais perto dos números positivos o número negativo tiver, maior ele fica. Não é porque 6 é maior do que 2, só que 6 é negativo. E 2 também é negativo. Não é porque o número 6 é maior do que o número 2 que ele vai ser maior nessa sequência. Não. Por quê? Porque o 2 é o número que está mais próximo ali da sequência de números positivos. Então, o número 2, ele mesmo sendo negativo, ele vai ser maior do que o número 6. Mesmo 2 sendo menor do que 6, mas com a regrinha dos números negativos, quem está mais perto dos números positivos é que é maior. Então, se eu tiver um número positivo e um negativo, óbvio que o maior vai ser sempre o número positivo. Mas se eu tiver dois números negativos, o maior vai ser sempre aquele que é menor. Por quê? Porque ele vai estar mais próximo do zero ou mais próximo dos nossos números positivos, certo? Vamos observar aqui. Se eu tiver 5 e 6. Observe que 5 e 6 são dois números que não têm sinal, então são dois números positivos. É isso? Então, eu sei muito bem que 6 é maior do que 5, ok? Então, eu sei que 6 é maior do que 5. Então, a abertura do número 6, a abertura do sinal de maior fica para o número 6 e o fechamento dele para o número 5. Quem tem um pouco de dificuldade ainda de usar os sinais de maior ou menor, a abertura fica sempre para o lado do número maior, certo? Abriu o símbolo, então está representando o número maior, ok? Fechou a pontinha dele, está representando que o número é menor, ok? Então, aí eu tenho o maior, que é 6, e o menor, que é 5. Como eu falei, se tiver um número positivo, 4, e um número negativo, o número positivo sempre vai ser o maior, porque mais 4 está lá na frente da minha reta numérica. E o menos 1 está lá atrás. Então, os que estão mais adiante são sempre maior. Abriu para o 4, fechou para o menos 1, a pontinha ali. Agora, como eu já falei, vou colocar
os dois, certo? Os dois sendo negativo, né? A gente tem menos 3 e menos 5. Então, observem, eu sei que 3 é menor do que 5, mas como os dois são negativos, eu tenho que ver quem é que está mais próximo dos positivos. É o 3 ou é o 5 que vem lá atrás? O 5 que vem lá atrás vai ser menor do que o 3, certo? Então, o 3 vai representar o meu número maior do que o 5, só porque ele é negativo, ok? Então, eu tenho menos 3 maior do que menos 5, porque aí eu vou ter uma sequência de números, onde o 3 ele está um pouquinho mais próximo dos positivos da minha linha que está andando para a direita. E o 5 ele vem lá atrás. Então, o 3, que é negativo, e o 5 está negativo. Então, a regrinha é: quanto menor o número negativo, maior ele fica, porque ele está mais perto do zero ou ele está mais perto dos números positivos, certo? Então, sempre que eu tiver dois números negativos, menos 1 e menos 8. Se eu tiver menos 1 e menos 8. O maior eu sei que é 8, mas o menos 1, ele está mais próximo dos números positivos. Então, se ele está mais próximo dos números positivos, então ele é um número maior. E o 8 vai representar o número menor, certo? Então, menos 1 é maior, olha aí, abre o sinal para o maior, fechou o pontinho para o menor, certo? Então, aí nós já sabemos que os números naturais originaram aí dos números, originaram também os números inteiros. Desses números inteiros é porque eu tenho o oposto para cada número, certo? Vou ter todas as operações com números inteiros. Tenho aí quando eu sei quem é maior, quem é menor e quem é igual, que é quando os números têm o mesmo sinal, sendo ele positivos. E também eu vou ter uma sequência chamada de módulo. O que vai ser módulo de um número? É sempre tornar o número positivo. O módulo ele é formado por duas barrinhas, certo? Duas barrinhas. Essas duas barrinhas, dentro dela vai vir um número qualquer. Um exemplo, duas barrinhas e o número 8. Como é que eu vou transformar esse número? Isso chama-se módulo de um número. Ele vai ficar 8 positivo. Se dentro da minha barrinha tiver menos 2, eu vou transformar ele sempre no meu número positivo, mais 2. Ou simplesmente eu posso colocar o número 2. Então, o módulo de um número é pegar um número qualquer e deixar sempre ele positivo. Se ele for positivo, já fica positivo. Se ele for negativo, ele vai ficar positivo. Então, eu tenho que me lembrar o que é também um módulo de um número. E vamos agora observar o que é que vocês vão fazer em casa. Nossa tarefa de casa de hoje, dia 4/2. Quem já fez a última atividade de casa, já pode mandar pelo aplicativo
a pesquisa sobre números inteiros, certo? Então, vocês vão fazendo e vão mandando, aí essa pesquisa vai valer no ponto, e essa pesquisa tem que ser feita no caderno, certo? A atividade de casa para hoje, a nossa questão, certo? Vocês vão escrever sem números inteiros de pares, certo? Vão escrever dois números, dois números, dois números e vão botar o sinal de maior, certo? Vão botar o sinal de menor e podem também botar o sinal de igual. Exemplo, vou fazer aqui. Vou escolher dois números, 4 e 6. Já tem 2, eu quero 100. Então, 2. Então, quem é maior? 4, 6 ou eles são iguais? Então, 6 é maior. Já tem uma sequência. E isso daí vocês vão fazer até chegar numa sequência de 100 números. Tem que ter o sinal de maior, de menor ou igual. Não esqueçam de mandar a atividade pelo aplicativo para ficar com um ponto. Boa quinta-feira e boa aula a todos.